Você aí tem alguma fobia? Se você tem alguma fobia ou medo, assim, muito latente, você tem desde sempre, você consegue identificar, putz, nasci com isso, se pá, porque, velho, desde que eu sou criança, pelo menos, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sei que eu tenho muito medo dessa coisa em específico. Eu, por exemplo, tinha muito medo de aranha, desde sempre tive muito medo de aranha. Acho que eu tenho até hoje, talvez possa ser considerado uma fobia, não sei, nunca fui num médico ou numa pessoa profissional que pudesse atestar esse meu medo absurdo de aranhas, né? E tem uma coisa, eu descobri recentemente, que uma coisa que me deixava muito desconfortável, principalmente quando eu via filmes que abordavam esse tipo de tema, me deixa extremamente desconfortável também na vida real. Eu acredito que isso sim também seja uma fobia, talvez até uma fobia maior do que aranha. Porque assim, a aranha, ela tá na categoria inseto, então meio que assim, qualquer inseto meio grande e escroto que pode ser peçonhento, ou então que pode transmitir uma doença, deve, mano, mandar uma mensagem pro pequeno cérebro de macaco pra eu ficar apavorado e reagir e falar, ui, que medo! E aí, sabe, dá aquele trimelique, aí quando você vê um inseto, você começa, sabe, a ter aqueles reflexos de arrepiar o corpo toda hora, arrepiar os pelos, é porque você tá, tipo, ultra sensível, assim, a ficar, você ficou, seu corpo deixou você se obrigar a ficar extremamente alerta a algum perigo de algum inseto ou coisa peçonhenta, assim, tem gente que tem isso com cobra também e tal. Mas eu não sei se eu consigo caracterizar isso como uma fobia, mais uma vez, não estou me propondo aqui a ser cientificamente acurado, tá? Se você gostaria de ver alguma coisa cientificamente comprovada, você vai lá no Pedro Lousa e pergunta pra ele, vai pedir pro Sérgio dos Foguetes, vai pedir pra algum divulgador científico. Eu sou divulgador de bobagem. E aí, do meu ponto de vista, como eu já disse, eu acho que talvez esse meu medo de aranha, que eu sinto que eu tenho desde criança, ele não é necessariamente algo paralisante, é algo meio que natural, faz parte da minha vida, né? Faz parte da minha vida como ser humano. Eu sou um animal, eu sou um primata, e logo eu tenho vários reflexos que salvam a minha própria vida, instintos mesmo, ancestrais, que fazem com que eu tenha que preservar a minha própria saúde e segurança, também daqueles que estão à minha volta. Mas, de fato, eu tenho isso um pouco mais acentuado com aranha. Já senti isso com vários outros insetos, mas realmente com aranha é um pouco mais forte. Acontece que, recentemente, eu reparei e dei vazão a uma coisa que eu sempre percebi que eu senti um forte desconforto quando eu percebia aquilo na televisão. Eu via num filme ou num vídeo, sabe, Exploradores de Cavernas, ou então aquele filme que fala sobre os caras escalando o Everest, que eles caem numas fendas, assim. Tô falando da claustrofobia. Brother, eu sempre fiquei muito desconfortável com essas cenas. Às vezes eu vejo uma notícia de alguém que ficou preso em algum lugar. Lembra daqueles moleques que ficaram presos lá acho que em Taiwan ou na Indonésia, umas cavernas, e aí, num sistema de cavernas, e o puto do Elon Musk, mano, ficou farmando muito no Twitter uma atenção, pensando em coisas absurdas, quando na verdade o trabalho que deveria ser feito era simplesmente ir lá pegar os moleques pela mão, botar as máscaras de oxigênio e falar, vambora. Ou então tem uma notícia também de um cara que ele meio que cai de cabeça num buraco, e aí o jeito que as pedras prendem ele não consegue sair. É um buraco muito apertado e ele meio que morre de inanição. Ele não morre realmente pela queda ou coisa do tipo. Ele morre de longo prazo. Agora eu não lembro exatamente como ele morre. Mais uma vez, não confio nas informações que eu dou. E aí, eu sempre fiquei muito desconfortável com isso. Eu tive uma experiência horrível recentemente, que foi ir no Parque da Mônica. Pra quem não sabe, eu tenho uma criancinha, eu tenho uma filha pequena, e alguns meses atrás eu fui no Parque da Mônica. E no Parque da Mônica tem muitos brinquedos que são muito legais, mas que, pelo fato da criança ser muito nova, ela não pode ir sozinha, ela tem que ir acompanhada de um adulto. E tem muitos brinquedos que são em formatos tubulares, né? Você tem que entrar dentro do brinquedo e, basicamente, às vezes sem luz nenhuma. Que para uma criança de 5 anos é um espaço muito amplo, a criança tá lá numa boa, tá suave. Mas para um adulto, mesmo um baixinho como eu, um pequeno hobbit como eu, fica um pouco complexa a situação. Você tem que ficar emborcado, tá quente lá dentro, não tem nenhuma saída muito visível. E tem escorregadores assim, né? Aqueles escorregadores tipo de tubo de tobogã, sabe? Assim. E eu lembrei de uma coisa que eu tinha pavor quando era criança, que era de ficar preso nesses escorregadores. Eu lembro de que, quando eu era criança, eu não tinha tanto medo, eu gostava de ir nos brinquedões, tinha esses escorregadores tubulares e eu entrava numa boa. Mas eu ficava muito puto quando uma criança travava lá no meio do escorregador de propósito. Eu falava, vai, desce, meu. E eu ia lá e dava a volta na criança, porque dava. Tipo, tinha espaço suficiente para 2 crianças passarem e se ultrapassarem. Eu não gostava de subir andando esse tubo, porque eu ficava meio aflito. E aí, eu tive a experiência depois de adulto de entrar naquela merda. Meu Deus, que bagulho pavoroso. Eu realmente desci do tubo igual uma criança, assim, que acabou de ver os pais serem assassinados na frente dela. Eu fiquei em estado de choque, assim. Minha esposa falou, você tá bem? Você tá estranho, tá me olhando com uma cara... Eu falei, eu
eu acho que eu fiquei com um pouco de medo demais de uma coisa. E aí começou a vir várias lembranças. Assim. Lembranças essas, inclusive, que estão repercutindo e refletindo aqui na minha mente até hoje, a ponto de eu ter, tipo, esses dias sonhado com isso e ter tido a ideia de ter fazendo esse vídeo aqui que eu tô fazendo. Tinha um brinquedo de buffet infantil quando eu era criança, que era uma tortura, basicamente, e eu não sabia que era tortura, e aparentemente tem pessoas que sobrevivem a essa tortura e acham divertida essa tortura. Eu não sei se eu tô inventando essa memória ou se eu tô realmente chegando a algum lugar que outras pessoas vão se relacionar. Mas eu vou chamar esse brinquedo de bucetão. Tinha um bucetão inflável, assim, que literalmente... Talvez um cuzão, vai. Ele era inflável e era uma saída extremamente apertada e você tinha que entrar por ele e atravessar para outro lado. E me trazia muito desconforto ver a ideia daqueles meus amigos atravessando aquilo, indo e voltando, indo e voltando. E eu falei, cacete, brother. Que desgraça de brinquedo, né? Só que eu lembro dos meus amigos insistindo muito, vamos com a gente, é divertido, não sei o quê. E eu entrei... E eu, na minha memória, eu não lembro de mais nada. Mas possivelmente eu me apavorei lá dentro. Porque eu não lembro, não tenho memória. Eu tenho uma ansiedade de lembrar. Sabe aquele negócio de gatilho? Alerta de gatilho, garotas. Brother. Que medo do caralho. Só de lembrar daquilo me dá uma sensação horrível. Eu tinha uns 4, 5 anos. E eu não me lembro de entrar no negócio. Mas eu tenho certeza que eu entrei. Só que eu acho que meu cérebro apagou de minha memória de entrar. E aí eu lembrei disso... dentro do tubo do Parque da Mônica. Eu falei, puta que pariu, eu tenho claustrofobia, de fato. E eu nunca tinha reparado em outras situações, porque eu já ouvi falar de pessoas que têm claustrofobia, ficam, por exemplo, apavoradas quando o elevador para. E eu não acho tão apavorante. Mais de uma vez um elevador parou comigo dentro e eu simplesmente fiquei lá, sabe, assim... Eu geralmente estava sozinho também, eu nunca tive a experiência de estar no elevador lotado, mas de pensar no elevador lotado, você não consegue nem sentar no chão. E ele travando já traz uma ideiazinha de um leve desespero na minha mente. Mas assim, nas experiências que eu tive, eu não podia dizer assim que as experiências que eu tive me dariam a entender que eu seria claustrofóbico. Mas aí... veio o Parque da Mônica e falou, vamos lembrar de umas coisas? Vamos lembrar de umas paradinhas? E assim, eu não posso dizer também que isso não tem relação com o meu cérebro de macaco que tenta se autopreservar. Mas tem uma galera que ama se enfiar nos buracos, velho. Ele vê a fissura de um sofá, assim, ó. E o cara entra lá dentro, tá ligado? Ele faz um parto reverso dentro de uma porra de uma montanha, entendeu? Tem uns mergulhadores de caverna. Meu pai, velho. Meu pai, ele é mergulhador. E ele mergulha em caverna. Porra, loucura. Loucura total. Guarde essa informação, inclusive, que eu vou falar uma coisa interessante que fez parte do meu sonho, que teve a ideia de eu gravar esse vídeo. Eu fico pensando, pô, faz sentido. Sou eu, meu cérebro de macaquinho tentando me preservar, mas tem gente que curte, então talvez não. Talvez a claustrofobia seja algo, na verdade, raro. Até porque, por exemplo, os outros pais estavam curtindo lá com os filhos. Minha esposa, mano, desceu no bagulho amarradona. E eu aqui, ó, com o cu na mão. Ai, meu Deus, tomara que acabe logo. E aí eu lembrei de uma coisa interessante. Se eu meio que redescobrir esse meu trauma adulto, esse meu medo adulto, quantas outras pessoas não redescobrem isso quando elas estão, tipo, em momentos derradeiros e muito importantes da vida? Por que eu tô falando isso? Porque aí tem relação com o meu sonho e talvez também com a informação que eu dei de que meu pai é mergulhador de caverna. Eu sonhei que eu tava, mano, fazendo um concurso de bombeiro militar, sabe? E tem uma prova do bombeiro que eu sempre via os vídeos no Instagram lá, rolando o meu feed infinito, torrando o meu cérebro. Dos caras entrando, tipo, numa caixa d'água de concreto, aí os caras botam um óleo, assim, extremamente inflamável na parte de cima da água e botam fogo. E o cara tem que ficar lá, sei lá, 1,5 minutos imerso embaixo da água pra não se queimar. Porque tá, tipo, um fogaréu do caralho do lado de fora. E eu sonhei com isso, e sonhei com coisas também absurdas. Eu sonhei que tinha uma prova de bombeiro que você tinha que entrar dentro de uma lula gigante. E essa lula gigante ia estar dentro de alguma outra coisa, tipo um submarino ou um container, e você teria que sair de lá de dentro. E sabe, umas paradas nada a ver, né? Coisa de sonho. E aí eu fico pensando, imagina você descobrir isso quando você tá fazendo a porra do concurso. Porque esse bagulho ficou meio dormente em mim, eu não me expus a situações claustrofóbicas durante anos. E quando eu tinha 18 anos, eu possivelmente era muito mais irresponsável, que é a idade que a maioria desses meninos entram num concurso público pra fazer teste de bombeiro. E eu tenho certeza que eu, particularmente, não conseguiria fazer esse teste. Só que eu só ia descobrir na hora que eu tava lá, mano, na hora do vamos ver, porque a minha memória simplesmente inexistia desse meu medo. E aí, mano, eu ia ter passado na prova prática, na prova teórica, e aí na hora do vamos ver mesmo ali do treinamento dos bombeiros, eu ia falar, puta, fudeu, mano, não consigo não, valeu aí. Ia perder tudo.
medo, então ia ter que vencer o medo na marra, sei lá. E eu não devo estar sozinho, deve ter tipo uma galera que descobre esses medos, esses pavores. Lá, eu lembrei do grande Sérgio dos Foguetes, o Sérgio Foguetes, o Gordão Foguetes, de que tem um treinamento pra quem tem que trabalhar embarcado em plataforma de petróleo, que você tem que sair de dentro de um helicóptero de cabeça pra baixo. Uma carcaça de helicóptero, né? Porque é uma carcaça de helicóptero que você tá sentado, eles afundam de lado e cabeça pra baixo dentro de uma piscina. E você só pode sair depois que o helicóptero terminou de afundar. Tipo, ele travou, então ele ficou estabilizado numa posição. Porque seria arriscado você sair do banco enquanto ele ainda tá afundando. Olha que porra louca do caralho, velho. Aí você faz um puta concurso, mano, complexo, sabe? Porque você se dedica, porque o bagulho vai pagar um bom salário. Você até sabe que vai ter essa prova no futuro. Mas você não imagina que, sei lá, você vai ter medo. E aí na hora você, mano, se caga inteiro e não consegue ficar lá cheio de pequenos cocôzinhos boiando na piscina. Porque você não conseguiu fazer o bagulho. Deve ser muito frustrante. Enfim, eu descobri no Parque da Mônica, mas tem gente que pode descobrir essa porra fazendo a prova do concurso e, mano, jogar por água abaixo vários anos de dedicação. Porque ela simplesmente não consegue passar daquela etapa. Enfim, foda. Queria falar sobre isso. Reflitam aí. Não sei nem como concluir esse vídeo, velho. Aliás, eu não sei como concluir muitas coisas na minha vida. Valeu.